Você é falso ou você é adequado? Aqui é Bruno Coraucci, seja bem-vindo ao vídeo 98 do Desafio 365. Eu vou compartilhar com você algo que aconteceu comigo alguns anos atrás e que me fez refletir quando essa pergunta veio, porque ela nunca tinha acontecido antes e naquele momento me pegou de surpresa e ao receber aquela pergunta, eu falei, opa, o que será que aconteceu aqui? Mas bastou alguns segundos na reflexão, numa breve análise, para eu entender o que estava acontecendo. E nessa oportunidade, foi quando eu ministrei uma palestra numa faculdade, na cidade de Passos, Minas Gerais. E ao final da palestra, um participante, ele veio conversar comigo, fazer algumas perguntas em relação ao tema da palestra. E ao final das perguntas, ao final da nossa conversa, ele perguntou se poderia fazer uma pergunta mais pessoal. E eu disse que sim, que poderia. E ele então perguntou se no meu cotidiano, na minha vida pessoal, eu era o mesmo que estava em cima do palco. Ou seja, se os meus comportamentos de cima do palco eram os mesmos comportamentos no cotidiano. Num primeiro momento, aquilo me surpreendeu e eu parei para refletir sobre isso. E eu disse para ele, olha, em relação a que especificamente você menciona se eu sou o mesmo no palco e o mesmo na minha vida cotidiana? E ele disse, de uma forma geral. Eu falei, vamos lá. Se você conviver comigo no dia a dia, e aqui está uma pessoa que convive comigo, tinha um amigo meu ao meu lado, que convive muito comigo, ele pode afirmar isso aqui para você. No meu cotidiano, no meu dia a dia, eu sou uma pessoa que fala pouco, uma pessoa que fala de uma forma mais tranquila, mais pausada, que eu tenho uma energia, vamos dizer assim, mais controlada. Diferente de como você me viu no palco, falando de uma forma intensa, às vezes de uma forma mais forte, às vezes de uma forma mais agressiva, gesticulando mais, andando bastante, mas isso não reflete o que eu sou no meu cotidiano. Por um simples fato, aqui eu estou exercendo uma função, a função de professor e palestrante, no qual cabe a mim ser o mais didático possível para me tornar compreensivo. E parte desse processo de assimilação do conteúdo, as emoções são de extrema importância para você se conectar e gravar as informações que eu estou te passando. Então, aqui nessa função de professor e palestrante, eu preciso despertar em você uma emoção, às vezes mais intensa, para captar a sua atenção, para manter a sua atenção durante 1, 2 horas e fazer com que você compreenda o ponto de vista daquilo que eu estou falando e possa, de alguma forma, aquilo te levar a uma reflexão para você analisar o que cabe ou não dentro da sua vida. Aqui eu estou exercendo uma função que exige que eu faça dessa forma. No meu dia a dia, eu me adequo. Eu sou mais tranquilo, eu sou mais quieto. E às vezes, para eu exercer essa função, me exige energia. Quando eu saio do palco, eu saio vibrando por aquilo que eu fiz, porque é o meu propósito, mas ao mesmo tempo eu preciso de uma recuperação daquela energia, porque eu vou além daquilo que eu sou no meu cotidiano para entregar melhores resultados, justamente porque aqui eu estou para fazer um papel importante. Ou seja, eu entendo que eu não sou falso, eu não estou sendo falso, eu estou sendo adequado àquilo que me cabe para exercer o meu melhor. E se nós olharmos, em situações, nós fazemos isso em várias condições no nosso dia a dia. Vamos pegar um atleta, por exemplo. Às vezes, você vai ver um atleta dando entrevista de uma forma tranquila,
vergonhosa, né? Uma pessoa que não gosta tanto de falar, uma pessoa que você vê os companheiros falando que no dia a dia é uma pessoa tranquila, que fala menos, mas quando essa pessoa entra em campo, ela se transforma, ela vira um leão, ela parece irreconhecível. Ela está sendo falsa? Não. Ela apenas está ativando um modo para exercer aquela função na excelência, na sua melhor condição, para entregar o melhor resultado. E aí, quando ele sai daquela função, ele pode simplesmente voltar para a situação que é normal da sua personalidade. Em outras situações do dia a dia, por exemplo, quando eu vou falar com uma criança, eu me adequo àquela situação. Eu não falo com a criança como eu falo com um adulto. Eu mudo a minha postura, eu mudo o tom da minha voz para que eu me torne mais compreensivo para aquela criança. A maneira como eu falo para dois adultos, sendo um especialista num assunto que eu vou falar e o outro não especialista, eu vou me adequar para que eu me torne compreensivo e consiga atingir o melhor resultado em ambas as situações. Se nós olharmos, provavelmente você já tenha visto, eu chamo de ciclo da prosperidade, que é o ser, fazer e ter. São 3 círculos, um dentro do outro, onde na parte mais externa do ciclo nós temos o ter, na parte do meio o fazer, e na parte central o ser. Nessa situação eu digo que o meu ser não muda. Eu sou o mesmo, seja no meu cotidiano, seja em cima do palco, seja em qualquer outro lugar. Eu sou o mesmo, eu sou a minha essência, eu sou ali a minha personalidade, a minha identidade. Mas eu faço de formas diferentes conforme a situação, conforme o ambiente. Eu me adequo para que eu consiga atingir os melhores resultados. E aí nós podemos aprofundar isso cada vez mais. Eu não vou aqui nesse vídeo me aprofundar, não é o foco do vídeo, mas eu quero trazer mais essa reflexão. Mas se nós formos para PNL, por exemplo, nós vamos ver características diferentes nas pessoas. Tem pessoas que entendem melhor um linguajar que tenha a ver com o visual. Quando você tem uma fala com características mais visuais, aquela pessoa consegue captar melhor a informação. Algumas pessoas, elas compreendem melhor o sensitivo. Então é a pessoa que usa, por exemplo, nas suas frases, o quente e frio, pressão, né? É o que tem a ver com as sensações. Se eu falo nessa mesma linguagem com ela, eu me conecto e tenho mais resultados. Algumas pessoas têm uma característica mais auditiva. Então, ela usa muito nas suas frases o alto e baixo, coisa que tem a ver com a audição. E se eu mudo também a minha forma de falar com ela, eu me conecto mais e tenho mais resultados. E eu vou deixar para você aqui na descrição um vídeo do Cortella, que tem muito a ver com esse assunto. É uma entrevista dele para o Rafinha Bastos, aonde justamente o Rafinha pergunta para ele que as pessoas falam muito sobre a maneira cantada do Cortella falar. E o sotaque, né? Algumas pessoas falam que o sotaque dele é um sotaque falso. E aí nesse vídeo ele vai explicar. Na verdade, tanto o sotaque quanto a maneira de falar, a maneira mais cantada, são adequações para exercer o papel de professor. É uma maneira que ele encontra de ser mais didático, uma maneira que ele encontra de fazer com que aquilo que ele fala se torne mais compreensível. E até no vídeo, você vai assistir aí depois na sequência, ele vai explicar justamente isso. É diferente quando eu falo para um público numa palestra, um público que tem a visão total em mim, tem uma atenção total em mim, ou pelo menos deveria ter, porque a pessoa está ali comigo, de quando ele fala para uma rádio ou para um podcast, onde a pessoa vai simplesmente ouvir. Porque normalmente a pessoa, ela ouve enquanto caminha, ela ouve enquanto trabalha, enquanto ela dirige. A atenção dela está dividida. E aí a forma que eu falo, se eu falo mais pausado ou mais rápido, vai influenciar na compreensão da pessoa.
Se nos pontos importantes eu repito a informação, é mais fácil da pessoa compreender. Porque às vezes ela pegou aquela informação, mas naquele momento ela estava com atenção em outra coisa. O fato de repetir a informação faz com que ela se mantenha conectada e continue ouvindo. Senão ela precisa parar, às vezes voltar para escutar novamente. Então são detalhes. A questão aqui, e aí é preciso olhar, eu sou, o meu ser é o mesmo em qualquer lugar que eu esteja? Sim, então eu não sou falso. Eu mudo a maneira como eu faço, de acordo com as minhas funções, de acordo com os ambientes, para ter melhores resultados, para aumentar a minha performance naquela função? Sim, então eu estou sendo adequado para atingir aquilo que é a minha meta. E aí, depois de responder isso para esse participante da palestra, ficou muito claro para mim. Eu sou o mesmo, mas aqui eu exerço de uma forma diferente porque eu preciso causar um impacto de forma diferente. É diferente a maneira como eu falo para um indivíduo e a maneira como eu falo para um grupo. Porque um grupo eu tenho várias características misturadas e muitas vezes eu preciso me adequar a essas situações para que eu seja mais compreensível por todos, porque se eu mantenho apenas uma linha de fala, uma linha de oratória, eu posso atingir um público e não atingir o outro. Então, dentro dessas características, eu vou me adequando a essa função e usando todas as ferramentas que eu tenho para que eu tenha melhor resultado. Fez sentido para você? Deixa seu curtir aqui. Obrigado por você acompanhar mais esse vídeo. Eu te vejo no próximo. Um forte abraço.